Mas há manifestamente uma suspeição. E havendo uma suspeição, Luís Montenegro tem que explicar que consultoria de reestruturação de empresas é que prestou. Agora, a campanha eleitoral não se pode cingir a isso. Na campanha eleitoral, os partidos têm que apresentar propostas alternativas relativamente às políticas a adotar. E este tema, Miguel Morgado, é tão irrelevante como o caso do apagão que pode, por exemplo, levar a discutir a questão energética no país? Não, porque vamos ver uma coisa. Só estamos a ter eleições por causa do caso Spinum Viva. Porque Montenegro se demitiu, ninguém lhe pediu admissão. Não. A responsabilidade é de toda a gente. Toda a gente que não votou a moção de confiança, votou contra, Pedro Nuno Santos, André Ventura, o Bloco de Esquerda, toda a gente. E o Luís Montenegro, como eu disse aqui várias vezes, não tem gerido bem a situação. Mas nós só estamos a ter eleições por causa disso. Não é por causa do problema da habitação, não é por causa do apagão que não tinha acontecido antes da dissolução do Parlamento, não é por causa nada, não é das urgências estarem fechadas, não é por nada disso. É por causa da Spinum Viva. Virem agora dizer aqueles que acusaram o Primeiro-Ministro, acusações que em qualquer sistema democrático são gravíssimas. Afinal de contas, bem, não tem nada de mal, são umas suspeitas que ficam, que podem ser conversadas. Esperam lá. Nós não derrubamos um governo por dar lá aquela palha. O governo é que se autoderrubou. Eu estou à vontade para dizer isto. Diogo, eu estou à vontade para dizer isto. Eu estive semanas a dizer que Pedro Nuno Santos e André Ventura iam ficar sem nada. Mas a responsabilidade é deles. Nós estamos a jogar um jogo em que a fasquia é muito elevada. A responsabilidade política é de Pedro Nuno Santos e de André Ventura. De agora dizer aos portugueses, afinal de contas, aquele assunto que nós dissemos que era muito grave, a gente agora já não quer falar nisso. Agora vamos falar é da saúde e da habitação. Estão a brincar com as pessoas. André Ventura e Pedro Nuno Santos estão a brincar com as pessoas. Se não sabiam, se não tinham nenhum fundamento, como é que fizeram aquelas acusações? São acusações da maior gravidade. Eu recordo aqui que em Portugal andaram a abafar pessoas que levantavam suspeitas sobre atos muito mais graves do Primeiro-Ministro José Sócrates. Mas que era uma ofensa ao espaço público democrático fazer acusações ao senhor Presidente do Conselho, Sua Excelência José Sócrates. Agora acusou-se o Primeiro-Ministro Luís Montenegro de atos gravíssimos. Violar a Constituição, sim. Acusar o Primeiro-Ministro de ser Primeiro-Ministro sem exclusividade de funções é acusá-lo de violar a Constituição. Acusá-lo de ser corrupto, isto é, oferir proveitos, como ali o Miguel Prata Roque, de empresas para depois as beneficiarem de decisões do governo, que é uma coisa que não aconteceu, e Pedro Nuno Santos e André Ventura nunca conseguiram demonstrar que alguma coisa remotamente parecida tinha acontecido. Bem, e agora esses dois líderes dizerem, assobiarem para o lado e dizer, afinal de contas eu quero é falar sobre o apagão. Agora, só para responder à questão do apagão. O apagão é uma questão muito séria, claro que é. Mas, por exemplo, vai levar a discutir a questão da energia em que os dois partidos não divergem assim tanto, ou divergem? Vamos ver. Eu tenho de acusar aqui o Partido Socialista de uma grande irresponsabilidade. Por causa da geringonça, por causa do truque de António Costa para sobreviver politicamente, abriu-se todo o campo a toda a demagogia da extrema-esquerda em Portugal durante anos. Isso agora parece estar a acabar, mas isso aconteceu. Também aconteceu na questão das privatizações. E eu ouvi muito essa demagogia a circular nestas 24 horas. Foi com a TAP, uma privatização feita pelo Partido Socialista e decidida com a troca do Partido Socialista. Foi com a EDP, uma privatização feita pelo Partido Socialista durante os governos Guterres e Sócrates e decidida o resto da privatização no programa da Troika pelo Partido Socialista. Foi o CTT, que entretanto essa conversa acabou, mas houve durante muito tempo, devíamos nacionalizar o CTT porque o serviço está péssimo. Quem pôs no memorando de entendimento da privatização do CTT foi o Partido Socialista. E depois tiveram maiorias parlamentares com a extrema-esquerda para reverter essas privatizações todas. Não fizeram nenhuma. Fizeram o da TAP por outras razões. Já nós discutimos aqui, não vamos perder tempo com a TAP. Não fizeram com a CTT e agora deram espaço à extrema-esquerda para vir com esta demagogia de que a REN, por ter sido privatizada, tivemos o apagão. Mariana Mortágua, com a habitual duplicidade que a caracteriza, fez esse número nestas 24 horas. Eu só quero chamar a atenção aqui por uma coisa. Este apagão que nós sofremos, muito provavelmente teve origem em Espanha. Parece que não há dúvida sobre isso. Que foi da rede elétrica espanhola que veio. Eu quero recordar às pessoas que a rede elétrica espanhola é não só o acionista maior, não é maioritário, o maior é o Estado espanhol, como é controlado diretamente pelo governo. Tem à sua frente uma senhora que foi nomeada diretamente por Pedro Sánchez para fazer a conveniência do governo do PSOE. E foi aí que isso aconteceu. Por isso é que nós ouvimos hoje esta duplicidade de Mariana Mortágua dizer, pois, se calhar a nacionalização não teria, da nossa REN, não teria evitado o problema. Mas temos que nacionalizar a REN. E a responsabilidade desta demagogia imperar no nosso espaço público é do Partido Socialista. A má gestão, Miguel Morgado, desta questão da comunicação? A gestão de crises mede-se sempre depois pelos resultados, não é? Para António Costa parece que nunca sofreu com este tipo de crises. Quem? António Costa. António Costa não? 2017, verão, morreram dezenas de pessoas. Sim, mas na véspera de eleições autárquicas. Dizer efeitos nas eleições.
Pois é, mas as razões são outras. Porque é que o desastre do verão, porque isso é um desastre trágico. Não foi só esse, foi o INEM também. Não, estou a falar do António Costa, dos governos do António Costa, não é? Esse verão de 2017, há razões, digamos assim, extragovernamentais, porque é que isso não teve influência nas eleições autárquicas. Aí era um outro debate, uma outra conversa que nós um dia temos de ter. Não é? Era a necessidade que era preciso o sistema da geringonça e os seus aliados e satélites, que foram vários, tiveram necessidade de se livrar de um ator político na altura. Era importante livrarem-se de um ator político que era o líder da oposição na altura e, portanto, até podia ter acontecido 1001 catástrofes que o PS tinha ganhar as eleições autárquicas, desse lá para onde desse. Isso é outro assunto. Aqui, neste caso, estas coisas medem-se pelos resultados e, portanto, o desastre de António Costa a gerir crises desse tipo mediu-se também pelo desastre que as pessoas em Portugal pagaram por essa vaga de incêndios. Aqui o governo, podemos dizer que teve sorte. É verdade. É verdade, teve sorte. Em Espanha parece que morreram 5 pessoas, 6 pessoas, em resultado talvez direto, não sei, eu não tenho a certeza, mas direto do apagão. Não sabemos. Também a Espanha é um país maior. O governo pode ter tido simplesmente sorte, não é? Porque o apagão, se tivesse durado mais umas horas, podia aumentar a probabilidade de haver acidentes. É o que é. Do ponto de vista da comunicação, eu diria que há um momento imperdoável ao governo. Eu compreendo que é preciso reunir informação, as palavras não podem ser vãs. Por exemplo, Pedro Sanches falou às 6 da tarde. Seja um desastre completo. Portanto, nesse aspecto, até o governo português saiu-se bem melhor que o governo espanhol. E a situação em Espanha era mais grave. Mas aqui houve um problema de comunicação imperdoável, que são as declarações de Manuel Castro Almeida, o ministro adjunto. Essas nós não podemos perdoar, lamento. Eu já disse. Um governante, sobretudo em momentos de crise, se não sabe, não inventa. Um comentador, eu e o Miguel Prata Roque inventamos muitas vezes. Mas somos responsáveis apenas perante a SIC. Pronto, estava a querer incluir-nos aos dois para ser humilde e para estarmos aqui em equipa, mas já vi que não queres, tudo bem. Tudo bem, não faz mal. Estou a dizer é que a responsabilidade que eu, Miguel Morgado, excluo o Miguel Prata Roque, tenho pelas coisas que digo é grande, claro, as pessoas escutam, mas é inferior à de um governante, sobretudo numa hora de crise em que as pessoas precisam de orientação. Se não sabe, não inventa. Portanto, se há um rumor, eu aceito que haja rumores a discutir. Eu já estive num governo. As pessoas ouvem tudo, todas as informações, vêm uns dizendo-nos umas coisas, isso, para cá para fora para o público dizer que é possível que tenha sido um ciberataque quando não se faz ideia que foi. Quer dizer, o Miguel Prata Roque disse que a causa da falha em Espanha tinha sido uma oscilação grave. Possíveis. Não sei se nós não sabemos, era isso que eu ia dizer. Nós não sabemos. Portanto, neste momento há um problema grave de transparência vindo de Espanha. Não é de Portugal. Em Portugal foi tudo tratado com a transparência possível. Em Espanha existe um problema muito grave de transparência. Portanto, nós precisamos saber ter um diagnóstico atempado do que é que aconteceu para saber reagir apropriadamente. Agora, há uma coisa que é preciso dizer também ainda. Sobre isto, sobre se há uma grande discussão neste momento, se as energias não intermitentes, nuclear, hidroelétricas, que estão a ser desligadas por razões, enfim, das transições climáticas ou razões ideológicas, não interessa, e dar lugar às energias intermitentes, as renováveis, solar e eólica, se isso causou ou proporcionou este acontecimento catastrófico ou não. Há uma coisa de que ninguém tem dúvidas. E aí os governos europeus têm responsabilidades. Desde logo o governo espanhol, porque o governo espanhol não fez os investimentos que eram necessários para acautelar isso. Agora, o que eu ia dizer é que ninguém tem dúvidas, porque isso está tudo já... Saiu um relatório do Tribunal de Contas Europeu ainda este mês. Queria falar sobre saúde ainda. Ok, mas é só para dizer isto, que as pessoas saberem. Há avisos constantes das necessidades avultadíssimas de investimento nas redes elétricas de todos os países europeus para corresponder ao aumento do contributo das energias intermitentes. Porque não é só dizer vamos todos salvar o planeta e depois não cuidar das redes elétricas. Vai ser mais do habitual debate político-democrático, que é o Pedro Nuno Santos vai dizer que foi uma demagogia, como Miguel Prata Roque está a dizer que o Luís Montenegro prometeu que resolvia tudo, e o Luís Montenegro vai responder um argumento que se calhar até politicamente até é mais substantivo. Dizer assim, vocês deixaram arrastar durante 8 anos para uma crise que agora ninguém consegue tomar conta disto, o que também é verdade. Esta coisa de Miguel Prata Roque dizer com esta naturalidade que o número de imigrantes sobrecarregou o Serviço Nacional de Saúde, bem, eu lamento, António Costa fez disso um anátema. Lembro perfeitamente ele fazer entrevistas a explicar porque é que havia mais utentes sem médico de família e ele nunca ousou dizer, se fosse o que fosse, sobre isso. E a mesma discussão podíamos ter sobre o número de imigrantes relativamente à educação, coisa que ninguém quer falar, a situação nas escolas públicas por causa da imigração, ou da habitação, coisa que também nunca ninguém quis falar. Falou-se muito dos vistos de gold. Nunca ninguém quis falar da imigração. Portanto, acho uma beleza o Partido Socialista que escondeu todo este problema durante muito tempo, agora dizer com toda a naturalidade que sim, que isso também para o Serviço Nacional de Saúde também afeta. Enfim, é por estas e por outras que a esquerda vai ter uma grande derrota.